Só que a grande questão é, depois que eles venceram, que Gideão e o povo venceram, que estava com ele, venceram, eles quiseram levantar Gideão como rei. Mas olha só o que Gideão diz, Juízes 8, versículo 22. E então os homens de Israel, ao verem aquela vitória, disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Versículo 23, porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor, diga comigo, o Senhor dominará sobre vocês. Feche seus olhos. Espírito Santo, move, Senhor, nessa noite. Senhor, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que o Senhor possa dominar sobre as nossas vidas, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Move sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. O tema da palavra de hoje é: Deus deu dons a todos. Amém? Deus deu dons para você. Sabe, irmãos, a intenção de Deus não é levantar um homem que domine sobre você. Quando nós falamos hoje de manhã, nós vamos guerrear por Deus e por Gideão. Nós vamos guerrear pelo Senhor e pelo nosso líder, pela nossa célula, pelo nosso discipulador, pelo nosso pastor. Muitos entendem como o pastor, o discipulador ou o líder dominando sobre eles. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é um homem dominando sobre você. O propósito de Deus é que o Senhor domine sobre você. Quando você está submetido a uma liderança, não é que aquela liderança é boa, é que Deus levantou aquela liderança. Toda a nossa liderança foi levantada por Deus. Então a liderança da igreja é levantada por Deus, os irmãos entendem isso? Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para avançar. Principalmente aquele que é líder, aquele que discipula, ele entende que ele não está ali para dominar o membro, ele está ali para levar aquele membro a crescer. Por quê? Deus deseja uma igreja que avance, onde cada membro, onde você viu aqui, cada um subindo aqui, dando testemunho e liberando poder. Liberando unção. Você viu unção na vida dos irmãos? Você viu, porque é o Espírito que opera tudo em todos, é o mesmo Espírito Santo. Então quando nós estamos aqui ministrando, ou conduzindo uma célula, ou fazendo um discipulado, o alvo é que você conheça a Deus. O alvo é que você entenda mais do propósito de Deus na sua vida. Não é resolver o seu problema, é levar você a ser mais íntimo daquele que quer te levar a propósitos maiores, amém, irmãos? Então abra a sua Bíblia, lá em Mateus 25, eu quero ler um texto com os irmãos, em Mateus, depois vou ler outro lá em Efésios capítulo 4, mas abre a sua Bíblia lá em Mateus 25, diz assim a palavra do Senhor: pois será como o homem, e aqui fala do dia que o Senhor vier, para encontrar conosco, para falar conosco, para nós ajustarmos contas com o nosso Deus, porque todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, mas não para condenação, mas para prestar contas daquilo que o Senhor confiou a nós, porque todos nós recebemos de Deus dons, todos nós recebemos de Deus talentos na nossa vida, e o que Deus espera é que cada um multiplique o talento que recebeu. Por isso que todo membro precisa entender que ele é um sacerdote, que ele tem algo que Deus confiou a ele a fazer. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas o que Deus espera é que você multiplique aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Isso aponta para Deus. Ele nos confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ao que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Diga comigo: o Senhor veio ajustar contas com eles. Versículo 20. E então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5
Ele o entregou para o Senhor outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Entra para o gozo do teu Senhor. Versículo 22. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, eis aqui outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. Receoso, diga comigo, receoso. Diga medroso. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Versículo 20. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao outro que tem 10. Versículo 29. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse servo, ele é o quê? Ele é o quê? Servo. Servo, não é ímpio, não é alguém que não conhece Deus, que muitas pessoas usam esse texto para falar que são as pessoas do mundo. Não, são servos. Ele é servo, só é servo aquele que aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus não é servo de Deus, é servo do outro lá, mas Jesus não é. Então esse é servo. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor nos confiou dons, o Senhor nos deu talentos. Jesus está usando aqui um exemplo financeiro, mas ele quer falar de algo espiritual. Foi confiado a nós talentos. A nossa igreja tem alvos. Não sou eu o pastor que tenho alvos. É o alvo de Deus daqui. Eu tenho meus alvos pessoais que eu não vou colocar aqui. Esses aqui são alvos da igreja. O meu alvo e o seu alvo, como o Sebastião falou. Mas você precisa entender que você está inserido num corpo. Você precisa entender que há um propósito, o qual Deus te comissionou, o qual Deus te chamou. Mas qual foi o problema desse de 1 talento? Lembra, ele tinha uma visão errada de quem? De Deus. Servo, mas ele tinha uma visão: o Senhor é mau, o Senhor vai chegar, vai pesar a mão. Se eu orar, eu não estou igual nós estávamos orando com o irmão, falou, o inimigo estava acusando ele: você é responsável pela morte do seu tio. Mas pelo contrário, ele salvou a avó dele. Ele entrou na frente da bala para salvar a avó dele. Mas o inimigo é sujo, e tem muitas pessoas que permitem que essa mentira do diabo entre na cabeça delas. E o que elas fizeram? Enterraram os seus talentos, por causa de uma visão errada. Aquele jovem, ele tinha uma visão errada, aquele homem tinha. Por isso ele pegou os talentos dele e enterrou. Mas o que eu quero falar para você nessa noite? Um dia, irmãos, presta atenção, o nosso amado, ele vai voltar. Quando fala isso, você tem alegria. Há crentes que têm medo de Jesus voltar. Ao invés de falar Maranata, você fala: não, Jesus, agora não, agora não. Um dia o pastor fez uma pergunta interessante, né? Ele falou: se você soubesse que Jesus, se viesse um anjo e falasse para você: Jesus vai voltar amanhã, na semana que vem, na outra semana, na outra, passando essa segunda na outra, o que você mudava na sua vida? Aí cada um tinha que escrever lá o que fazia. Muitos escreveram: eu parava de brigar com a minha esposa, eu parava disso, eu ia evangelizar mais, eu ia orar mais. Só que presta atenção, ninguém sabe o dia e nem a hora. A qualquer momento ele pode vir buscar a igreja, a qualquer momento. E nós vamos apresentar, e a Bíblia fala: ninguém chegue diante do Senhor com as mãos vazias. O tempo é agora, Jesus disse: eis que os campos já estão brancos, já é chegado a ceifa. Já é hora de nós colhermos aquelas vidas que o Senhor nos deu. Já é hora de eu e você sairmos do propósito terreno, que vai passar. Tudo que você edificar nessa terra vai passar. Pastor, então não vou mais trabalhar? Sim, você vai trabalhar, mas lá você fala: Senhor, me dá uma vida para me pregar o evangelho.
Faz igual a Maria, eu vou viajar, eu estou de férias. Mas Senhor, me dá uma vida para mim orar por ela aqui. Senhor, me dá uma vida que eu possa orar por ela. Porque esse talento foi confiado a cada um de nós. Um recebeu o talento para ser pastor, outro recebeu para ser discipulador. Mas todos receberam talentos para pregar o evangelho do Senhor. Não há um crente que não tenha recebido dons de Deus. Não há um crente que não tenha recebido comissionamento de Deus. Todo crente, irmãos, foi chamado para pregar as boas novas do Senhor aonde estiver. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Esse é você. Porque um dia ele virá, meus irmãos. Um dia ele virá. E você vai acertar com o seu Senhor aquilo que ele confiou a você. E eu quero falar para você, ele já tinha dado os dons àquelas pessoas. Ele já tinha dado. Deus não exige de você o que você não tem. Ele não exigiu de aquele que tinha 1 que ele multiplicasse 5. Ele exigiu cada um segundo a sua capacidade. Presta atenção. Você tem uma capacidade. Deus te deu um talento segundo a sua capacidade. Se for uma pessoa que você tem que pregar na sua vida e ela converter, esse é o seu chamamento, vai ser 100% completo. Tanto o que ganhou 5, tanto aquele que multiplicou 5, quanto que multiplicou 2, receberam a mesma recompensa. Entraram porque eles cumpriram o propósito dele. O grande problema do de um talento é que ele não entendeu isso, ele não cumpriu. Se ele tivesse multiplicado, qual que é mais difícil, multiplicar 5 ou 1? 5 é mais difícil, era mais fácil 1. Mas a visão errada que ele tinha de Deus, a visão errada impediu ele de avançar. Presta atenção. O Senhor te chamou, o Senhor te colocou. Se você faz parte da igreja videira, Deus te colocou aqui porque ele tem uma visão. E a nossa visão é uma visão de vencedores, onde cada crente é um sacerdote. Todo irmão que subir aqui vai liberar a palavra profética. Ai, pastor, não vou subir então não. É o seu talento que você está guardando, enterrando. É o seu talento, é aquilo que Deus, quem sonhou foi o Cristóvão. Deus falou com ele à noite. Eu podia aqui ler o salmo aqui, mas Deus não falou comigo à noite. Deus falou com ele que tinha que falar. Lê, tudo bem, eu leio. Mas ele que tinha que liberar a palavra, porque Deus falou com ele. Presta atenção, irmão. Aonde você está, é você que vai pregar o evangelho. Ai, se o pastor estivesse aqui, as coisas iam mudar nesse meu trabalho. Sabe quem Deus colocou lá? Sabe quem? Você. E o mesmo Espírito Santo que é sobre a vida do pastor, é o mesmo Espírito Santo que está sobre a sua vida. O mesmo Deus que usa a minha vida, é o mesmo Deus que vai usar a sua vida onde você estiver. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde for, o Senhor vai te usar. O Carlos estava contando o testemunho que ele foi levar a esposa dele no médico. E lá ele começou a pregar para a médica. Falando que esse propósito de Deus deles estarem lá. A esposa dele com suspeita de Covid. E ele me contando que no final a médica falou: foi Deus que enviou vocês aqui. Porque eu precisava ouvir isso. Deus enviou ele, irmão. Ah, mas ela estava com Covid. A esposa dele está sendo cuidada lá, não mal nenhum vai acontecer sobre ela, está bem de saúde, só está esperando passar a quarentena. Já está aqui. Mas presta atenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas quando as coisas acontecem, às vezes, aquele que tem medo de Deus, não temor, ele pensa: Deus está pesando a mão, como é que eu vou falar de Jesus? Olha a minha situação, olha como é que eu estou. E ele deixa de pregar. Você imagina se o cara estivesse focado no problema, ao invés de focar no Senhor e não pregado o evangelho? Aquela mulher não tinha recebido. Ele pregou. Agora o que Deus, não sei o que Deus está fazendo com ela, mas pode ser que agora ela está com o joelho dobrado e clamando ao Senhor como o Senhor e Salvador da vida dela. Isso é Deus agindo, irmãos. Presta atenção, você recebeu dons de Deus. Amém. Uma igreja de vencedores não é uma igreja que dá ênfase no pastor, que dá ênfase no discipulador, que dá ênfase no líder. É uma igreja que leva cada membro a crescer e a avançar. Essa é a nossa visão, essa é a nossa igreja. Se você está aqui, você vai crescer em nome de Jesus. Diga amém. Nós vamos chegar diante do Senhor naquele dia, cumprido o propósito que o Senhor nos deu. Todos nós vamos ter cumprido o propósito que o Senhor nos deu. Diga amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá em Efésios. Você entendeu que o Senhor deu talentos a você?
Você entendeu que você recebeu dons de Deus e Deus deseja, Deus te deu uma comissão, Ele te enviou. Se você é servo, presta atenção, a palavra servo quer dizer escravo. Você foi comprado por um alto preço. Você é dele e ele te deu uma missão. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele te comprou, você pertence a ele. Entenda isso. E naquele dia ele vai te requerer isso. E em nome do Senhor Jesus, você vai chegar lá, eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá com os nossos talentos multiplicados. E vamos receber elogios do nosso Senhor. Diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Entendendo isso, nós precisamos agora aqui em Efésios entender qual o propósito, porque muitos entendem, por causa do clericalismo, por causa da situação instante das igrejas, as pessoas, elas acham que o pastor é o máximo. Deus me colocou como autoridade aqui, isso é indiscutível, foi Deus que me deu, você gostando ou não, foi Deus que me deu, e se Deus me deu e colocou você aqui, porque você merece. A matemática é simples, foi Deus que colocou aqui, para te abençoar, para levar palavras de bênção para a sua vida. Eu estou fazendo isso hoje? É que a minha cara é feia, eu já falei, não tem jeito, irmãos, mas aguenta isso, essa parte, mas receba a palavra, porque ela vai te levar você a crescer, amém? Então presta atenção, olha só o que o Senhor diz, através da vida do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 1, depois do 1 vamos para o 7, rogo-vos, pois, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Presta atenção, Paulo está falando, nós fomos chamados e recebemos uma vocação, e ele fala que ele está clamando diante de Deus, para que cada um de nós ande de modo digno do nosso chamado. Eu já ministrei esse trecho uma vez. Então você vê um policial, o que você espera dele? Que ele ande de modo digno daquela farda que ele veste, é ou não é? Você não espera que o policial ande igual um malandro, tomando dinheiro dos outros por aí. Você não espera isso. Você espera que o policial honre a farda que ele veste. É ou não é? Porque você espera que ele ande de modo digno com o chamamento dele. Quando você vai o médico, ele tem que jurar. Quando ele vai se tornar um médico e receber lá a autorização para exercer a medicina, ele precisa jurar. Fazer juramento de que ele vai proteger, que ele vai guardar a vida das pessoas, que ele vai salvar a vida das pessoas que estão ali, às vezes custando até a própria vida dele. Você acha que os médicos estão lá no meio da Covid, lá porque eles... Não, porque eles têm um juramento sobre isso. Por isso estão vacinando eles primeiro. Porque eles têm obrigação de estar ali. Mas mais do que obrigação, é um juramento que eles têm. E o que você espera? Que ele ande de modo digno da vocação dele. Amém, irmãos? Da mesma maneira, eu e você recebemos de Deus talentos. E Paulo está falando que ele clama a Deus para que nós andemos de modo digno da nossa vocação. Qual que é a nossa vocação? Ganhar vidas para Jesus, ser transformado. Não é só parar de beber, de fumar, de falar palavrão, mas tem muito mais inserido aí. Deus espera que você também pregue o evangelho, ganhe vidas para o reino de Deus, leve a palavra. Amém? Multiplique os talentos que o Senhor te deu. Amém, meus irmãos? Olha só, para que isso aconteça, Deus, ele criou quem? Uma estrutura de igreja. E nessa estrutura ele colocou pastores, ele colocou mestres, profetas, colocou pessoas para ajudar nesse crescimento. Deixa eu ler com os irmãos aqui, olha só. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. A quem que a graça foi concedida? Quem? Tem alguém aí que ficou sem? A cada um, é para todos, amém? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um foi dado segundo a sua capacidade. Deus sabe, ai pastor, Deus te deu, segundo a sua capacidade, foi distribuída dom, segundo a proporção de sobre cada um, Cristo escolheu, presta atenção, Deus já te comissionou. Você já recebeu dons. Pastor, mas eu não estou vendo. Põe a mão na massa que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Vai pregar para aquela pessoa que Deus te enviou, que você vai ver o Espírito Santo te usando. As pessoas que estiverem em volta vão falar, nossa, você é pastora, você é pastor, porque eles vão ver Deus te usando. Permita o Espírito agir através da sua vida. Não fique parado, presta atenção, vai além, foi liberado dons sobre cada um de nós. Diga assim, foi liberado por Cristo Jesus, dons sobre a minha vida.
Foi liberado. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Olha só. Oh, Jesus. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que ele fez? Deu dons aos... Não está falando só do homem, do sexo masculino. Está falando ao ser humano. Aqueles que aceitaram Jesus, receberam dons de Deus. Presta atenção, você recebeu um talento, 2, 5, não sei quantos, mas você recebeu do Senhor. Diga amém. Oh, aleluias. Olha só, versículo 9. Ora, quer dizer, subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, presta atenção. Com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A minha função aqui, que Deus me deu, não é ser ídolo, pop, superstar, não, é edificar você, santo. Quando ele fala os santos, é você, é a igreja. A minha função, a função do discipulador, a função do líder de célula, é levar os santos a crescerem, a desenvolverem o seu chamado. Essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, está acordando você, está desenvolvendo você para o chamado que Deus tem na sua vida. Oi, os irmãos estão comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando para você, e essa é a minha função como pastor, é ensinar você que Deus tem um propósito, você foi inserido nesse propósito, e Deus já deu dons a você. Ele liberou talentos sobre a sua vida, há uma unção do Espírito sobre a sua vida, há um poder de Deus aí dentro de você que você não conhece, mas ele só vai se manifestar quando você pegar o talento que Deus te deu e começar a agir. Tem um louvor que diz assim: desenterra o talento, deixa Deus te usar. Quem já viu esse louvor? Quem já ouviu? Com dom de línguas. Tem a Ana que sabe que ela é dessa época. Presta atenção, é verdade. Desenterra o talento, meu irmão. Enterrar o talento não é que você está no mundo dançando forrozão, funk, não. É dentro da igreja, são servos. É servo dentro da igreja, mas porque ficou com medo. Medo do Senhor, medo de Deus, enterrou o seu talento. Presta atenção, Deus quer o contrário, que você pega esse talento e vai para cima. Olha, o nosso irmão amado ele está indo, ele está cumprindo o propósito dele. Você olha para ele, você ri dele, você critica ele, porque a roupa dele não é igual a sua, o cabelo dele não é igual ao seu, ele não fala igual você fala, mas quando chegar diante do Senhor, ele vai apresentar os talentos dele diante do Senhor, e sabe o que o Senhor fala para ele? Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor, porque não depende da quantidade da sua faculdade, não depende do dinheiro que você tem, não depende de onde você mora, depende que Deus te entregou talentos, Deus liberou na sua mão. Irmão, o que Deus entregou nas suas mãos nesses dias, esse é o nosso alvo como igreja. Cada membro vai gerar um. Por que eu estou falando isso com toda confiança? Porque o Senhor deu a palavra. Se Ele deu a palavra, eu vou espivitar você, lembrar você do seu chamamento. Eu vou lembrar você daquilo que Deus te comissionou, para que você saia do estado de paralisia, de estagnação, e comece a avançar, a ter experiência com Deus. E a Bíblia diz que aquele que tinha 2 entregou para o Senhor e recebeu mais quantos? Mais 2, agora ele tinha quantos? 4. Se você quer crescer, multiplica esse 1 que Deus te deu. Ele vai virar 2, depois você multiplica de novo, vai virar 4, depois você multiplica de novo, vira 8, e assim não tem fim, meu irmão. Deus quer te levar, Deus quer te levantar, Deus quer levar você a experimentar coisas maiores, mas isso começa com esse 1 talento que Deus te deu.
porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso que o Senhor está falando. Deus quer te levar nesses dias a avançar. Sabe, a missão do pastor, a missão do profeta, a missão dos líderes, a missão desses que o Senhor tem colocado como liderança, é essa. Muitas vezes nós vemos uma visão errada em igrejas clericalistas. O que é uma igreja clericalista? Onde há apenas alguns que Deus escolheu. Foi isso que nós lemos? Deus deu dons a quem? A todos. Mas uma visão clericalista fala que Deus deu dom para alguns. Isso é a visão do mundo. A visão de Deus é: Deus liberou sobre a sua vida dons. Todos receberam. Essa é a verdade da palavra do Senhor. É isso que você vai ouvir numa visão de vencedores. É isso que você vai ouvir nas nossas igrejas videiras. Você vai ouvir isso. Toda videira que você for, você vai ouvir isso. Deus quer te usar. A nossa estrutura é a mesma. Se você sai daqui de uma videira e vai para outra videira lá, você vai conduzir uma célula, é a mesma coisa. Porque essa é a nossa visão, o nosso DNA. Porque isso é que o Senhor mandou nos fazer. Amém, meus irmãos? Amém? Oh, aleluias. Olha só. Natal, me ajuda aí. Versículo Natal 13. É isso mesmo? Não é não. Ah, é? Fala assim, pastor, eu tô pregando. Aleluia, 13. Até que, olha só. Então a minha função, a função do líder, a função do discipulador, qualquer irmão, é edificar os santos, treinar os santos para desenvolver o seu trabalho, ou multiplicar o seu talento. Amém? Olha o versículo 14. É isso? 13. Até que, presta atenção, o pastor, isso? Quem? Quantos? Cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, a medida e a estatura e a plenitude de Cristo. Olha o que Deus deseja, irmãos, que toda a igreja flua, cresça, igual a Jesus é. Você consegue entender isso? Eu estou falando aqui de gente ganhar um membro, cada um. A Bíblia fala que o que Jesus fez não dá para escrever em todos os livros que existem na terra. O que está escrito na Bíblia é só algumas coisas que ele fez. E aqui está falando que nós vamos crescer, todos nós, e nós vamos, Jesus falou, obras que eu fiz, maiores vocês farão em meu nome. Jesus, o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre a liderança da igreja, para levar você a crescer ao ponto de você ser igual a Cristo, manifestando o poder de Deus nessa terra, destruindo as obras do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não foi chamado por Deus para olhar o pastor ministrar. Você está aqui hoje recebendo palavra de poder, palavra de vida, porque amanhã ou hoje mesmo você vai sair dessa porta aqui e Deus vai te usar. Deus vai te usar onde você estiver, a hora que for, o Espírito Santo vai mostrar para você, está ali uma vida, agora é a hora de você praticar aquilo que o pastor ensinou você na igreja, aquilo que o líder ensinou você na célula, aquilo que o discipulador falou para você no discipulado, é agora que vai manifestar o Cristo que habita dentro de você. Abre a boca e prega o evangelho, multiplica os talentos, impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados, expulsa os demônios. Ei, xalabás. Essa é uma igreja cheia de poder. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o alvo do Senhor. Toda mentira que foi contada para você, que você não podia, que você não sei o quê, que você não vai, cai por terra hoje. Você foi chamado pelo Senhor. Vai, desenterra o talento nessa noite, desenterra os dons que Deus te deu e começa a fluir no Espírito, começa a ter visão, começa a ter sonho, começa a liberar a palavra profética, começa a impor a mão sobre os enfermos, porque o Senhor vai te usar nesses dias poderosamente. Uou! Isso é igreja. Isso é evangelho. Amém, meus irmãos? Oh, aleluias. Versículo 15, Natal, 14. Para que não mais, olha só, quando isso acontece, quando eu começo a mover no Espírito e começo a multiplicar o meu talento, olha o que acontece na minha vida.
Olha só, uma mudança na minha vida. Olha só. Para que não mais sejamos como meninos, porque nós atingimos a estatura de Cristo. Então não mais seremos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é que era a nossa visão antigamente? Não a visão da videira, mas a nossa visão evangélica. O ministro do fogo, não sei do que, está na igreja ali. O que você fazia? Pega suas coisinhas, vamos para lá, o ministro do fogo está lá. Vamos ver lá. Agora o outro ministro do fogo saiu de moda. Vai ter um outro ministro do fogo, não sei onde, você pegar a sua malinha, corre, vamos para outra igreja, não sei o que, que o ministro do fogo está lá. Aí a cura de libertação ali, nossa, com libertação, corre para lá. Menino, levado por todo o vento, doutrina. Aí chega lá, tinha um doido lá falando, dá o seu carro aqui. Aí você toma o carro lá. Enganado por astúcia. Ai, roubaram na igreja. Não te roubaram na igreja, é você que é menino. Andando para todo lado, presta atenção. Mas quando você entende que o Senhor age através da sua vida, presta atenção, você não vai ficar como menino correndo para lá e para cá. Você vai fazer parte de um corpo que tem um propósito, que tem uma estrutura que leva você a avançar, que leva você além. Presta atenção, enquanto você fica correndo, muda de célula para cá. Ah, não gostei desse líder. Ah, não, muda de célula para cá. Ah, não, é menino. Mas quando você cresce, quando você entende, você entra numa célula e você fala, eu quero ser o próximo líder em treinamento nessa célula. Agora não vou ficar correndo atrás de líder não, agora eu serei usado pelo Senhor, eu vou me tornar o próximo líder para abençoar outras pessoas. Quando você entende isso, significa que você entendeu os talentos que o Senhor tem na sua vida e está desenterrando eles para multiplicar. Amém, meus irmãos? Amém? Você não pode ser levado por todo o vento de doutrina por aí, por astúcia de homens que induzem ao erro. João, quando chegou, ele teve a visão lá em Apocalipse, ele viu um anjo. Ele viu o anjo, aí ele dobrou o joelho e o anjo falou, levanta daí, rapaz. Eu sou um servo igual você. Um anjo falou para ele. Mas João viu tamanha glória, ele começou a adorar o anjo. Falou, não, adore a Deus. Então o anjo ensinou certo. Agora tem pessoas que ensinam você que você é dependente dela, se ela não for a oração dela, não for o óleo ungido que ela tem na garrafinha dela, com a marca da justiça, se não tiver o selinho, não funciona. E muitos caem nisso, por que caem? Porque andam como meninos. Mas o Senhor está nos chamando nesse dia, cresça. Nós começamos dia 2, os nossos cursos, para você aprender a palavra. Aquilo que eu estou lendo aqui, você precisa ler na sua casa. Nós precisamos ter o alvo de leitura da Bíblia. E agora é mais fácil ainda, eu estava vendo esses dias. Você não precisa nem às vezes folhear, mas você tem audiobook da Bíblia agora. Você não fica o dia inteiro com o fone de ouvido. Pega uma hora, desafio você a ouvir Juízes que nós lemos no jejum. Para ver se está escrito mesmo o que o pastor está falando, está escrito lá, não com dúvida de mim. É porque você precisa crescer. Não é porque eu não tenho crédito, mas é porque você precisa crescer. Eu não quero só eu chegar lá naquele dia e receber. Mas o que eu quero é que todos nós cheguemos naquele dia e recebamos do Senhor. Põe lá o fone de ouvido, vai fazer uma caminhada ouvindo lá a Bíblia. Você está fazendo a comida, põe o fone de ouvido lá e ouve. Pastor, mas vale isso? Claro que vale, você está ouvindo. Não, mas falaram para mim que tem que ser a Bíblia de papel. Se não for a Bíblia de papel, mas não tinha, Jesus. Presta atenção, nessa época não tinha Bíblia de papel não, nem papel tinha. Não tinha, a igreja primitiva não tinha. Se você se você quiser ler, leia, continue lendo, não tem problema. Mas se você não está fazendo nada, presta atenção, faça alguma coisa a partir de hoje. Faça alguma coisa, entra no YouTube, procura lá Bíblia, áudio da Bíblia, livro de Juízes, pronto. Você vai ouvir aquilo lá, você vai ouvir em 1 hora, 2 horas, porque é bom, edifica. Ah, pastor, foi muito rápido, ouve de novo, ouve o dia inteiro, porque você já tem o costume de ficar com o celular o dia inteiro, então usa ele para alguma coisa que vai edificar a sua vida. Amém, meus irmãos? Quero desafiar os irmãos a nós fazermos isso essa semana. Quero desafiar você a ler
a história de Gideão, ouvir ela o tempo todo, ouvir ela essa semana toda, se alimentar mais, porque Deus vai falar mais ainda com você. Você vai falar, nossa, olha que Deus está falando aqui comigo, que o pastor nem falou lá, mas Deus está falando comigo. Mais você se aprofundar nas coisas do Senhor, mais Deus vai falar com você. Usa aquilo que Deus tem te dado, para você crescer, não ser como um menino levado por todo vento de doutrina. Amém, meus irmãos? Amém? Em nome de Jesus. E dia 2 eu espero você nos cursos. Procure o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Está lá atrás, lá na transmissão. Procure o Rodrigo, dá o seu nome para ele. Ele já mandou um link, mas às vezes o link se perdeu. Procure o seu líder de célula. Seu líder de célula tem o link para inscrição. Participe, cresça. Essa é a função da igreja. Amém, irmãos? Qual que eu estou, Natal? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em que, irmãos? Naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Esse é o desejo do Senhor, que todos nós cresçamos em Jesus. Em Jesus. Por isso você precisa orar, por isso você precisa ler a palavra, ouvir, não sei qual forma que você vai fazer, mas faça, avança, porque você tem um talento dado por Deus, e o Senhor vai te usar. Amém, meus irmãos? Oh, aleluias. Versículo 16, que todo o corpo, todo o quê? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. De quantas partes? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quantos membros nós vamos chegar nesse ano? Quando todo o corpo bem ajustado fizer a sua parte. Não é o pastor, não é o líder, não é o irmão evangelista, é todo o corpo. Todos, todos, todos. Você foi chamado pelo Senhor. Eu quero chamar os irmãos do louvor. Oh, aleluia. Você foi chamado e recebeu um talento de Deus. E eu quero orar por você. Nós costumamos fazer o corredor no final do nosso culto, depois do jejum, mas hoje nós não vamos fazer isso. Eu que digo porque essa é a unção que me corre. Mas nós não vamos fazer isso, mas nós vamos orar aqui para manifestar os dons do Espírito sobre a nossa vida. Você não vai orar para receber mais dons. Você vai orar para multiplicar esse talento que Deus já te deu. Porque quando você fala assim, Deus me dá dom, parece que você não tem, você já tem. Se ele não está fluindo, é porque está enterrado. Mas eu quero orar aqui nessa noite, porque o Senhor vai te dar experiências. E nessas experiências, igual o Carlos fez, você não vai ficar atribulado com medo da situação. Mas você vai lembrar, Deus vai mover através da minha vida aqui. Uma pessoa vai ser curada, uma pessoa vai ser liberta, uma pessoa vai ser salva. Se for o seu chamado, salvar essa pessoa e você ir para a glória, você vai chegar lá com o seu talento multiplicado. O que importa é isso. Quando nós chegarmos diante do nosso Senhor, Ele falar, cadê o talento que eu te dei? Você mostrar para Ele, se Ele te deu 1, 2, se Ele te deu 2, 4, se Ele te deu 5, 10. O que importa é quando você chegar diante do Senhor, presta atenção, e todos nós vamos chegar um dia, o nosso talento estará multiplicado. Em nome do Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você quiser empilhar essa cadeira, empilha essa cadeira que está aí perto aí. Nós queremos orar nessa noite. Queria que você esquentasse o seu espírito, orando em línguas. Você fala, pastor, eu nem oro em línguas. Você vai ser batizado com fogo hoje, porque é dom de Deus sobre a sua vida. É dom, é dom. A palavra dom quer dizer presente. A palavra dom quer dizer algo que Deus nos deu gratuitamente. E Ele espera que você flua nos dons. Ele espera que você flua no poder de Deus. Essas vidas vão ser conquistadas, não é por causa de pessoas legais,
como nós lemos de manhã, mas é por causa do poder de Deus manifesto nas nossas vidas. É por causa do mover do Espírito Santo no nosso meio. É por causa da graça que está fluindo dentro de nós. É porque nós entendemos que cada um de nós recebeu o talento do Senhor. Cada um de nós recebeu de Deus um talento. E eu quero espiritar você nessa noite. Quero virar essas brasas que estão apagadas, para que você saia daqui fluindo no Espírito, para cumprir o propósito que Deus te deu, o chamamento que o Senhor tem sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Espírito Santo, flua, Senhor, flua, Senhor. Majestade Santa, Flua, Espírito Santo. Majestade Santa. Você que está em casa, eu te abençoo nessa noite. Que você avance, prospere. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai avançar, você vai além. Se você já está na sua casa aí e tem alguém enfermo aí, comece a orar para essa pessoa. Se você está sozinho na sua casa, sozinho, põe a mão você mesmo sobre a sua cabeça, que o Espírito Santo vai agir através de você. Se você está na sua casa, ore agora, ore pelo celular. Se você está aí aterrorizado, com medo desse vírus, com medo do inferno, como foi liberado o salmo sobre nós, o Senhor está sobre a nossa vida, está nos guardando e nos protegendo. Há uma unção do Espírito. Oh, Espírito Santo, o Espírito Santo, começa a esquentar o seu Espírito. Deixa o vento soprar, deixa agora.